questão da alienação parental. Boa. Eu vejo que duas pessoas podem entender que separação é entre homem e mulher, não entre família. Eu acredito nisso, Carlos. Eu acredito que a gente não consegue dar certo com uma pessoa nem sempre. Muitas vezes está errado, muitas vezes você, né, não deu certo por algum motivo, e eu sempre digo que um casal se separa pelos dois dentro de um só, né? Só se algum outro caso, né? Mas quem mais sofre nisso tudo são os filhos, ou o filho, ou a filha. E como é triste essa alienação parental, né? Como é triste você ver algum casal sempre colocando a criança nesse meio. Como se resguardar a criança? Como evitar isso? Isso evitar ela não consegue, né, Bela? É a pergunta de milhões, né? Eu diria, porque realmente é muito difícil a gente achar uma solução mágica, né? Gostaríamos muito de ter uma fórmula matemática e dizer, olha, faça isso que não vai acontecer aquilo. Na verdade, no direito não existe, né? O que acontece, na verdade, é que nós temos, sim, como já falamos, pessoas que acabam usando os seus filhos para atingir o seu companheiro ou a sua companheira, né? Isso, infelizmente... Para nós, 90%? Olha, não arriscaria esse número. Eu ainda sou otimista e quero... O ser humano é vingativo, né? Exatamente. Não é raro das pessoas buscarem um advogado e falar, olha, eu não quero me separar, eu quero acabar com a vida dele, né? E não é raro, infelizmente não é raro. A pessoa vem com mágoas, às vezes as pessoas vêm com aquele sentimento de vingança por uma traição, por alguma coisa, algum dissabor que teve naquele... Pela sensação de poder, né? Infelizmente, seu, né? Infelizmente tem, né? Isso é do ser humano, infelizmente, e a gente tem que, nós que somos profissionais da área, temos que ter essa lucidez de bem orientar, né, essas pessoas para saber que nós não estamos ali para fazer vingança, mas sim justiça. Então, aquilo que realmente for possível, e aí é onde entra o bom profissional de direito. Porque eu sempre costumo dizer que quem começa a advogar, normalmente começa pela área de direito de família, porque é uma área onde você encontra facilmente clientes, né? Sempre tem um tio, uma tia, um primo, uma prima, que tem algum tipo de intercorrência na área, e aí procura o profissional, né, o familiar, para atuar. E às vezes ele não tem experiência. E aí ele vem também tomado com aquele sentimento de vingança do tio ou do familiar, e acaba levando isso para o processo. E é lamentável quando isso acontece, porque, como você bem colocou, quem mais sofre são os filhos. Como proteger essa criança? Existe uma forma, assistência social, que pode ser levada e pode tentar resolver essa situação, que a criança não seja... Em muitos países a criança sempre é o primeiro lugar, né? Sim, a grande maioria dos processos que iniciam através de uma Maria da Penha, onde existe filho, por exemplo, normalmente vai vir com ele um processo também de alienação parental, porque há uma tensidade naquela relação que é levada para o processo e isso acaba, infelizmente, estragando, né, todo aquele trabalho da criação do filho. Como proteger essa criança, né? O primeiro, maior trabalho que pode ser feito é através do profissional que vai atender aquela família. Se ele tiver a lucidez, né, de explicar para o seu cliente que ele precisa resguardar, né, já teve casos, Carlos, da mulher chegar com 3 filhos para audiência comigo e quer botar os 3 filhos na sala de audiência. Eu disse, não vai ficar, não vai entrar. Por quê? Porque não é por você, não precisa levar isso na presença do magistrado, porque a gente sabe que uma sala de audiência é fria, por natureza, principalmente quando a gente fala de direito de família. Vamos levar as 3 crianças para aquele ambiente hostil, onde ele vai ver o pai do outro lado da mesa, a mãe chorando. Por que criar esse tipo de lembrança, né? Entrar a fundo naquela briga dos dois. Não há necessidade. Não há necessidade. Então a gente pode preservar. E o grande responsável, né? E aí que eu digo, chamo muita atenção, por cuidar e zelar nesse processo, é o profissional da área do direito. E quando o profissional coloca... Agora vamos lá, mais um caso. Quando o profissional coloca um dos filhos para depor? Vamos lá. A criança, aí é uma questão de direito, tá? A criança, ela só pode depor
né? Se for relacionado a algum ato da vida dela, e se o juiz entender que ela já passou por assistente social, que tem capacidade de discernimento suficiente para prestar esse tipo de depoimento. Caso contrário, a criança jamais vai prestar um depoimento. Não sendo uma criança, sendo um adolescente. Um adolescente, aí sim. Um adolescente ele pode depor, tá? E ele vai depor, claro que resguardado as circunstâncias que podem ser abordadas ali também. Qual o interesse desse adolescente? Ele teria alguma vantagem, né, com o pai ou com a mãe, ou com o resultado daquela ação diretamente? Então, se isto existir, se esse fato, porque ele pode depor, por exemplo, não, eu vi realmente meu pai agredir minha mãe. Isso é um fato relacionado ao relacionamento do casal, importante e válido. Ou não, ó, está sendo acusado meu pai de agressão, mas eu estava presente nesse dia e não houve agressão. Mas não é complicado você colocar uma pessoa que conviveu com o pai, com a mãe ali, ou, né, hoje muitos casos acontecem, um enteado, por exemplo, sempre a vida toda, não é complicado aquela relação entre ela, entre expor, amor, né? Expor aquela situação ali. Sempre que for. E eu digo pelo profissional, não digo pelo ato em si. Eu posso te garantir que sempre que for o caso de ouvir um menor, vai passar por um estudo social previamente e necessitará obrigatoriamente da autorização judicial para que ele seja ouvido, tá? E se isso for solicitado, eu diria para você que são raros os casos e as possibilidades de matérias que podem ser ventiladas numa hipótese como essa, de ouvir um menor no relacionamento. Então, tenta-se realmente... O juiz já interpela na hora. Na hora... Não, porque quando ele pedir para ouvir, o juiz já vai indeferir essa oitiva certamente, ou se não tiver bem justificada, obviamente.